seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer o corte e costura do vestido transpassado. Lembrando que o vídeo de como fazer o molde dele, ele já está disponível aqui no canal e eu vou deixar aqui no card para você acessar. E falando de molde, pessoal, eu quero fazer uma pequena observação de uma opinião que eu tive depois do resultado pronto desse vestido que eu fiz. Lá no vídeo que eu ensino a fazer o molde do vestido transpassado, a gente reaproveita um molde já pronto, que eu já ensinei aqui no canal, mas eu tirei a conclusão que o ideal, ou você pode ter também como uma outra opção, reaproveitar o molde do vestido tubinho, tá? Esse passo a passo eu também já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima. Como o vestido tubinho ele é mais acinturado, então eu pude ver depois do resultado final que reaproveitando aquele molde, o caimento ele fica um pouquinho melhor, tá? Não que usando o outro molde vai dar defeito, não vai ficar bom. Não é isso, tá, gente? Eu só tô falando pra vocês que o mais ideal e também que fique mais essa opção pra vocês. Tanto um quanto o outro que vocês usarem para reaproveitar, vai dar certo, vai ficar bom. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês aprendam bastante com ele. Então é isso, e não deixem de se inscrever aqui no canal, inscreva-se, se você gostar do vídeo deixa o seu like, ativa o sininho que tá por aqui embaixo para você não perder as novidades e também acesse o blog da Pátria da Costura, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vem comigo! Então, o primeiro passo é fazer o enfesto do tecido, que é a preparação do tecido antes do corte. Esse assunto eu já tenho gravado separado e eu vou deixar aqui no card, logo aqui em cima do vídeo, você acessa, faz o enfesto do tecido, que é de extrema importância antes do corte. E sobre a quantidade de tecido, pessoal, aqui comigo aconteceu um imprevisto que foi o seguinte: eu já tinha um corte aqui de 1,5 e eu achava que daria para fazer o corte desse vestido. Mas como não vai dar, então eu vou ter que inverter aqui o sentido do molde, tá? Mas eu não indico você fazer isso, eu só vou cortar com o molde de trás na diagonal por conta da quantidade de tecido. Mas para você não errar na quantidade de tecido, é só você pegar a medida do comprimento do seu vestido, multiplicá-la por 2 e o resultado que der você vai somar com mais 20 centímetros. E aí então você vai ter a metragem ideal para fazer o vestido transpassado. Vocês podem ver aqui que a parte da frente ela ocupa praticamente toda a largura do tecido. E como a gente precisa de duas partes iguais e depois cortar mais a parte de trás, a gente precisa de uma metragem um pouco maior. Bom, então aqui eu posicionei o molde da frente no sentido do fio reto. Então o certo mesmo era o molde de trás ficar nessa posição aqui, tá? Mas como a metragem não vai me ajudar, então eu vou ter que deixar ele na diagonal mesmo. Bom, gente, posicionei os moldes certinho lá no tecido. Eu vou riscar todo em volta do molde. Vou alfinetar dentro do risco e depois eu vou cortar.
E o primeiro passo para a gente começar a costura do vestido vai ser a união dos ombros. Então, eu abri aqui, né, as duas partes que formam a parte da frente do vestido e posicionei direito sobre direito. O avesso vai ficar virado para cima. Vou posicionar bem certinho nos dois ombros e vou fazer uma costura lá na overlock e em seguida uma costura de meio pé calcador lá na reta. Esse meio pé calcador é um tipo de guia para se costurar na máquina e lá naquele vídeo de truques para costurar na máquina eu ensino esse guia e muitos outros e eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito útil para a sua costura. E o resultado da costura que eu acabei de fazer é esse aqui, pessoal. E é uma costura bastante conhecida que eu sempre mostro aqui no canal para vocês. Depois de fazer aquela costura no ombro, a gente agora vai dar um acabamento lá na parte do decote, onde vai envolver toda a parte de trás e toda essa parte compridona aqui, né, que forma o transpasse do vestido. Esse passo, gente, ele é bem opcional, então você pode fazer a aplicação de viés, você pode fazer a barrinha de lenço, eu já ensinei esses dois passos a passos aqui no canal. E também você pode fazer a barrinha de uma dobra, que é a que eu vou escolher fazer, tá? Onde eu vou passar lá na overlock toda essa parte, tá? Ó, essa parte aqui do transpasse. Então, eu vou passar toda essa parte no transpasse, essa parte aqui lá de trás, a outra parte que vem em seguida. E então, eu vou fazer uma barrinha de uma dobra, tá? Então, essa parte aqui, ela é bastante opcional. Como eu não tinha muito tecido, se eu fosse cortar tiras de viés, eu ia precisar de mais tecido. Então, eu optei fazer por essa barrinha mesmo. Então, essa barrinha de uma dobra que eu falei pra vocês e que eu sempre faço aqui no canal é essa aqui, ó. Então, de um lado, né, o lado do avesso tem o ponto do overlock e do outro tem o ponto reto. E agora, na próxima etapa, eu vou usar o mesmo tipo de acabamento, só que agora na cava, tá? Então, eu vou passar lá na overlock toda essa curva aqui e vou virar uma vez lá para a parte de dentro. Aqui também é bastante opcional, então você pode aplicar um viés e se você tiver tecido suficiente para isso eu até indico, porque fica um acabamento bem melhor. E aproveitando o embalo, depois que eu fizer o acabamento em toda essa parte aqui da cava, eu já vou partir para as laterais. Então eu vou colocar ponta de cava com ponta de cava, alinhar aqui certinho e vou alinhar dessa forma aqui uma das laterais, certo? Em uma das laterais eu vou fazer uma costura de meio pé calcador e depois vou dar o acabamento com a overlock. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui, ó, que eu fiz no ombro, tá? E lá na outra lateral vai ser um pouquinho diferente, tá, pessoal? Eu vou separar uma da outra e vou passar o acabamento
dar overlock em um lado e no outro. E aí eu vou indicar em uma das laterais a abertura onde vamos passar o cintinho, tá bom? Então você vai lá no seu molde, vai medir e ver qual é a medida que você precisa indicar aqui no tecido, aqui na lateral. Então depois que você passou o acabamento nos dois lados da overlock, você vai marcar com o alfinete essa abertura e aí então você vai fechar com o ponto reto, deixando essa abertura. Então o acabamento que vai ficar em uma das laterais vai ser um acabamento de costura aberta. E eu já ensinei esse passo a passo aqui no canal para vocês. E vou deixar um card aqui em cima para vocês saberem mais a fundo sobre esse tipo de acabamento. E aí, gente, é importante lembrar também, ó, que essas duas partes que ficam transpassadas, uma em cima da outra, elas precisam ficar livres, tá? Elas não podem ficar transpassadas quando a gente fecha as laterais, porque senão elas vão ficar presas e aí não dá pra gente vestir depois. Então eu vou mostrar tudo isso agora pra vocês no modo acelerado, vocês acompanham comigo e aí depois eu mostro o resultado desse acabamento pra vocês. E aí a gente já vai começar a partir para os passos finais do nosso vestido. Então vamos lá, vocês acompanharam comigo o acabamento lá das cavas e em seguida em uma das laterais eu fiz aquela costura de meio pé calcador e depois a overlock. E aí na outra lateral eu passei em cada lado na overlock e depois fechei aqui com um ponto reto. Com um detalhe, lembra que eu falei para vocês para marcarem, né, aquela abertura para passar o cintinho. Então aqui no caso a minha abertura foi de 2 centímetros, eu indiquei com os alfinetes e vocês podem ver aqui o retrocesso. E aí, né, vai ficar essa aberturinha aqui. E depois dei continuidade até o comecinho aqui da cava. E agora, pessoal, o próximo passo é fazer a barra maior, tá? E eu vou seguir o mesmo acabamento que eu fiz lá no decote e nas cavas, tá? Então, a barra maior, ela envolve toda essa parte aqui, ó, que começa do transpasse, tá? Tem essa voltinha, depois tem toda essa parte aqui de trás e depois começa ali, ó,
do outro lado, tá? Então eu vou fazer toda essa barra e aí depois, para finalizar o nosso vestido, a gente vai fazer os cintinhos. E agora vem o último passo, onde vamos fazer as tiras, tá? Que vai servir de amarração lá para o nosso vestido. Então, aqui em cima eu tenho uma tira que tem 6 centímetros de largura por 90 de comprimento, tá? E embaixo eu tenho uma tira também de 6 centímetros por 50 de comprimento. Por que que tem essa diferença no comprimento de uma para outra? Porque uma das tiras, a maior, ela vai ser passada por trás, ela vai dar a volta no corpo, já a outra não vai. E aí, para fazer a amarração certinha e elas ficarem na mesma caída, precisa ter essa diferença. Mas aí você pode falar assim para mim: ah, Patrícia, mas para mim essa medida é pouca, eu preciso de mais porque eu tenho uma cintura um pouquinho maior. Não tem problema, passa a fita métrica, tá? Em volta de você e deixa mais ou menos aí uns 40 centímetros com ela solta, tá? Dessa medida em volta da cintura. Esses 40 centímetros que ficar a mais, ele vai ser a caída da tira da amarração que você vai fazer. E o processo de costura para poder fazer a tira, eu não vou mostrar aqui para vocês porque eu já tenho um vídeo gravado desse passo a passo, tá? Então eu vou lá, vou fazer as tiras e já volto com elas prontas para a gente poder aplicá-la no vestido. Bom, então aqui eu tenho as tiras já prontas e agora a gente vai aplicá-la no vestido. Mas tem uma regrinha para a gente poder aplicar corretamente essas tiras. A gente vai identificar lá no tecido e achar o lado que tem o buraquinho para se passar o cintinho. Então, aqui eu posso ver que tem um acabamento de costura aberto, então eu sei que nesse lado tem o buraquinho, certo? E aí, nesse outro lado aqui, pessoal, ó, aqui na ponta dessa parte que vai ficar transpassada, ou seja, o lado oposto, vai ser onde eu vou aplicar a tira maior, tá? Então, eu venho aqui, ó, bem na pontinha, e aí eu vou colocar a minha tira maior. Então, eu vou posicionar ela dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar bem encostadinho aqui, ó. Olha só. Bem encostadinho. E vou passar uma costurinha aqui, tá? De vai e vem e com retrocesso, pra ficar bem firme. E aí, lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com a tira menor, tá? Então, venho aqui com a tira menor e faço a mesma coisa, ó. Colocar ela dessa forma aqui. A parte do vestido, ela vai ficar sobre a tira, ó. E aí, eu vou fazer a mesma costurinha que eu falei pra vocês. Vai e vem e dá um retrocesso. E aí, depois disso, pessoal, é só passar
todas as emendas, os acabamentos que foi feito aqui no decote, na cava, na barra. Vai passar, vai ficar bem bonitinho e aí o seu vestido ele vai estar prontinho para vestir. Então esse foi o resultado do vestido transpassado e eu espero muito que vocês tenham curtido mais esse vídeo de corte e costura. Deixo um grande beijo a cada um de vocês, até o próximo vídeo e fiquem com Jesus, Ele te ama. Tchau!